A gente começa aqui hoje uma série de entrevistas com os candidatos a prefeito da cidade de Bagé, no Rio Grande do Sul. Então, para dar início, a gente vai conversar com o Sapirã Brito, que é candidato pelo PDT, uma coligação junto ao PR. Então, Sapirã, a gente faz uma convenção e começar perguntando como é que foi a tua trajetória política, se foi antes, já teve militância antes dos partidos ou tu já iniciou em partido político, né? E quais são os temas que tu destaca na tua trajetória? Bem, eles estão conversando comigo porque eu sou o mais velho de todos, né? Isso não é desvantagem. Para ele, para vocês que foram jovens, e eu quero dizer que eu também já fui jovem, hoje não sou mais. Mas o fato de ser mais velho me dá o que a maioria dos candidatos não tem, que é a experiência. Eu tenho experiência de vida, experiência de política, experiência de povo, experiência de relacionamento, de administração pública e tudo mais. Então a minha bagagem é razoável em termos de experiência. Eu diria que eu tenho dois tipos de experiência de vivência e de trabalho. É o tipo de o trabalho remunerado, trabalho pago, e o trabalho voluntário. Ao trabalho voluntário eu dediquei mais de 50 anos. 50 anos. Sempre entendi, né, que nem o lema do Marechal Cândido Rondon, que quem não vive para servir não serve para viver. Tenho pautado a minha vida assim. No serviço público, eu fui assessor do governador Colares, primeiro do prefeito Alceu Colares em Porto Alegre, depois do governador Alceu Colares. Depois eu vim aqui para Bagé, voltei, retornei a Bagé, e em 3 governos diferentes eu fui secretário de Cultura. Toda vez que a cultura vai mal aqui em Bagé, chama o Sapirã. Aí o Sapirã vai lá, levanta, pede dispensa, ou dispensa e vamos embora. E também fui 4 anos de vice-prefeito. Então, são muitos anos de serviço público. Mas o mais importante que eu considero é o voluntariado. Só que, antes de entrar para a política, eu fui 15 anos sindicalista. 15 anos sindicalista. Presidente, fundador do Sindicato Estadual dos Artistas e Técnicos, pessoal de cinema, televisão, circo, teatro, dança, música, artes cênicas em geral, mais televisão. E depois fui presidente nacional de todos os sindicatos, quando eu presidi a ANEAT, Associação Nacional de Artistas e Técnicos. Atuei nas diretas, atuei na democratização, atuei na Constituinte, fui recebido pelo presidente Tancredo. O presidente Tancredo morreu, deixou uma comenda que nos foi entregue pelo Sarney. Eu não tenho culpa de ter foto com o Sarney, né? O Tancredo nos deixou e tivemos todos que tirar foto com o Sarney, que representava a nova república. Então, eu tenho trânsito, conheço o meu país muito bem, viajei o país inteiro, algumas passadinhas pelo mundo, e as minhas viagens são sempre produtivas na medida que eu procuro ver o que tem de bom. Eu vou dar um exemplo, eu fui para Paris. Enquanto os meus amigos, a minha família ficavam nos bares, nos restaurantes, eu ia lá conversar com os operários, eu ia lá conversar com o pessoal de obra, eu ia lá conversar com os polícias, conversar com o povo, ouvir, né, conversar com os taxistas, arrebentando o meu francês. A maioria não é francês, né, tem muito argelino, muito espanhol, língua espanhola, enfim. Eu sempre, onde vou, colho experiências. As coisas que eu fiz na cultura em Bagé, nada foi inventado. Eu vi em Pernambuco, eu vi no Ceará, vi no Rio de Janeiro, eu vi em São Paulo e, evidentemente, apliquei aqui. Porque na cultura, como dizia Lavoisier, meu pai da química moderna, nada se cria, nada se perde e tudo se transforma. Então eu posso dizer que tenho uma boa experiência, não só como profissional. Se eu for contar para vocês as atividades que eu já desenvolvi na vida, nós precisamos de 5 horas aqui. Eu fui de tudo. Até camelô, né, para defender o sanduíche do dia a dia. Fui publicitário, tive pequena empresa, tive restaurante, fui gerente de hotel, andei, rodei, mexi, mas optei por me dedicar à cultura. Então, bagagem, experiência eu tenho. Tenho o mundo, conheço as pessoas e amo as pessoas. Né? Eu acho que o que há de melhor na face da Terra é o ente humano. Sim. Então a gente vai fazer praticamente 3 blocos, né? Um que tem a ver com o contexto da sua formação e o contexto da candidatura, e depois a gente vai para as propostas, discutir os temas mesmo, né? Muito bem.
Então, esse primeiro é bem curtinho, só para Claro. me conhecer melhor. Então, uma pergunta, e como é importante para o coletivo, né, que organiza essa atividade, a gente sempre vai fazer essa pergunta, começa com essa e depois vem essa outra, que é muito importante, que é: quais livros você costuma ler? Ou tem hábito de ler? Tem. Posso fazer uma confissão? Vou fazer uma confissão pública. Eu tenho 4.000 livros, mas tem 1.000 que eu não li. Mas, em compensação, tem uns que eu li 2, 3 vezes. Eu recentemente li pela 3ª vez Dom Quixote de La Mancha. Uns meses atrás reli o Vermelho e Negro. Toda hora eu estou relendo, né? Tem livros que... Porque o livro é assim, ó, você lê a primeira vez, apanha um pouco, apanha 10%. Lê a segunda, apanha 20%. Lê a terceira, apanha 30%. Quanto mais você lê, mais você assimila. E tem livros meio pesados, meio chato de ler, né? Tem o Ulisses do Joyce, você tem que ter disciplina para ler. O Capital de Karl Marx, você tem que ter disciplina para ler, porque é chato, fadonho, pesado. Mas eu amo os livros, ganho muito livro. Eu acho que eu tenho cada livro, né? Os caras só me dão ou gravata ou livro, enfim, em aniversário. Mas confesso que tem alguns que ainda estão fechados. Porque também nessa história de livro vem muita porcaria, né? Porque hoje é muito fácil de editar. Então os caras te dão desse, daquele, coletânea, disso, mas estou bem de livro. Então, tá. Outra questão que o senhor é um dos poucos candidatos que assume para si, diz que é de esquerda, Sim. abertamente. O que representa ser de esquerda no PDT? Porque o outro candidato que toma para si também é o candidato PSOL, o candidato Chico, também diz que é de esquerda. Mas há uma diferença, quer dizer, nítida entre os discursos, né? Qual é o que é ser de esquerda no PDT? Qual é a diferença? Não, a diferença entre o socialismo trabalhista, né, e o socialismo puro, digamos, representado pelo Chico, é o radicalismo. Eles só radicalizam. Nós somos um pouco mais flexíveis. Nós somos um partido trabalhista nos encaminhando para o socialismo. Mas um socialismo moderno, não aquele socialismo marxista, não aquele socialismo chinês. E eles, não sei, não vou criticar, eles se atêm muito a esses modelos europeus, né? Rússia, orientais como a China e tal. E nós trilhamos um outro caminho, que é o do trabalhismo, que é uma espécie de caminho do meio, que é a conciliação entre o capital e o trabalho. Nós não somos contra o capital, somos contra o capital dispositivo. Agora queremos, porque não existe trabalho se não tiver capital, queremos o capital solidário. Então a diferença é mínima. Agora, somos realmente de esquerda. Hoje, as pessoas inventaram uma coisa, as pessoas não, a direita inventou. Não existe mais ideologia, não existe mais esquerda, não existe direita, isso é mentira. Desde que o mundo é mundo, e enquanto o mundo continuar mundo, sempre existirá esquerda e direita. Os da esquerda são os progressistas, são os inconformados, os que querem transformar. Os da direita são os que querem manter o status quo, querem deixar tudo como está, o conservadorismo. Então existe sim direita e esquerda. A direita ama o capital selvagem, nós amamos o capital solidário. E aí a direita, envergonhada de ser direita, passou a dizer que não tem mais direita e esquerda. Mas tem esquerda sim. Jesus Cristo era de esquerda. O que tem então de herança na sua candidatura e nas suas propostas do velho Getúlio, trabalhismo do velho Getúlio, do Jango e, parece mais forte, né, o senhor sempre menciona, do Brizola? Tudo. Toda a minha inspiração, a nossa doutrina, quem escreveu foi o Alberto Pasqualini, senador da República pelo Rio Grande. Alberto Pasqualini codificou a nossa doutrina, que é justamente o caminho do meio. Foi baseado no trabalhismo inglês e na encíclica Rerum Novarum do Papa Pio X, parece que é Pio X. Bom, não, se eu errei o Papa, depois eu me acerto lá com isso. Bom, que é o progresso dos povos. Muito bem. A partir disso, o Getúlio criou o trabalhismo no Brasil, a partir da doutrina de Pasqualini. Para quê? Para evitar, de um lado, o avanço do fascismo, que era a grande moda, porque você jovem precisa saber. O fascismo, o nazismo foi uma moda que pegou forte. O fascismo nos Estados Unidos era muito forte. O nazismo nos Estados Unidos era muito forte. A França caiu de joelhos por Hitler.
enfim, a Europa toda tinha encanto pelo fascismo, pelo nazifascismo. E do outro lado tinha o comunismo radical da União Soviética, da cortina de ferro. Então Getúlio justamente criou o trabalhismo para evitar a tomada, a chegada no poder do Brasil da direita fascista e da esquerda radical comunista. Então, dali, do Getúlio em diante, o Jango, seu herdeiro político, Leonel Brizola, também herdeiro político do Getúlio, vem solidificando essa doutrina, que é a defesa da criança, a defesa do trabalhador em primeiro lugar, depois da criança, depois da mulher, depois do negro, e por aí vão 12 pontos, que é o nosso número, que termina lá na questão do capital internacional, meio ambiente, por aí vai. Então o nosso caminho é esse, a defesa dos fracos e oprimidos. E é o trabalhismo que nos deu tudo isso que nos deu. Você jovem não sabe, mas sabe por que o Jango caiu? Porque o Jango deu 100% de aumento no salário mínimo no governo Getúlio. 100% da noite por dia. Isso deu um choque nos capitalistas. Conspiraram e conseguiram fazer que o Jango fosse demitido do Ministério do Trabalho. Sabe por que deram golpe no Jango em 64? Porque ele queria fazer as reformas que esse país precisa. A reforma, anunciou a reforma agrária, a reforma bancária, a reforma educacional, enfim, as principais reformas. No momento que ele anunciou, em 1º de maio, logo ali veio o golpe. Logo ali, abril, né, 1º de abril, no mês de abril, deflagrou-se o golpe. Nós, trabalhistas, somos especialistas em golpe. Nós somos golpeados no Getúlio, mataram o Getúlio, a conspiração, diziam que havia um mar de lama no Palácio do Catete, tinha lama nenhum, nem água não tinha no Palácio do Catete. Quando do Jango diziam que o Jango queria criar uma república sindicalista, comunista, não tinha nada disso, ficou provado. E o Brizola era tido como isso, como ladrão, como safado, porque o Brizola era inimigo dos Yankees. Esse era o problema. Então, nós golpearam a vida inteira, nós somos especialistas em golpe. E agora, nós da esquerda levamos outro golpe. Porque o golpe se apresenta de forma diferente. Nunca é o mesmo tipo. Uma vez é com os milicos, outra vez é com dinheiro, outra vez é com o empresário. E agora foi um golpe da mídia brasileira, que é toda de direita. A grande mídia brasileira é toda de direita. Ó, Folha de São Paulo, Estadão, Rede Globo, Revista Veja, me dá vontade de cuspir. Tudo é de direita. Não temos um órgão de esquerda que tenha circulação nacional. E aí, esta mídia, juntamente com os parlamentares, deram um golpe na presidente Dilma. Como se faz para ser um prefeito brizolista num cenário como esse, né, de constante crise e até crise inclusive discursiva, né, com as pessoas se separando, separação bem nítida, né, dos polos, né? Então, como é que o senhor pretende conciliar também, já que não tem uma força do PDT tão nítida quanto teve em outro momento, que tinha o Estado, tinha inclusive deputados, né, federais bem reconhecidos, né, em todo o país? O PDT não está muito bem nas pernas, politicamente. Tivemos uma decadência natural em função do crescimento do PT. O PT era novidade, né? E a nossa gente migrou um pouco para a novidade, acompanhou o PT. Então agora o PDT está sendo reconstruído. Agora continuamos ficha limpa. Continuamos fora da Lava Jato, continuamos limpinho, seguindo a nossa trajetória. Aqui em Bagé, o que acontece? Tem os partidos, tem um candidato que está aí para brincar, né? Se divertir, fazer blague, ninguém está aí. Né? Mas é uma posição até respeitável, a posição de protesto. Tá bem. Depois tem o candidato da situação, que é de esquerda, e tem o candidato PSOL, que também é da esquerda e eu que sou da esquerda. E do outro lado tem o frentão, a direitona. Eles falam em mudança, né? É o caminhão da mudança, já não cabe mais gente. São 14, não sei quantas, às vezes são 13, outras vezes são 16, mas é um mundaréu de partido que não tem nenhuma afinidade ideológica. Um dos males do país é esta quantidade de partidos. Tem 30 partidos. Né? Isso tem uma pouca vergonha. Pode ter 150 partidos, como tem nos Estados Unidos. 125 nos Estados Unidos. Só que direito a fundo partidário, direito a espaço de televisão,
etc, etc, tal, só os grandes partidos, democrata e republicano. Aqui não, aqui nós escolhemos assim. Então, tá aí a direita, que se diz favorita, vamos ver, abrir a urna, e tem a esquerda dividida, infelizmente a esquerda dividida, porque diz a lenda política que a esquerda só se junta na cadeia. Mais ou menos continua coerente. Perde, mas continua coerente. Sim. Uma questão também que foi pontuada pelo grupo para ser realizada é o seguinte: o senhor buscou apoio do PSOL, o senhor até colocou isso no último debate numa rádio local, e do PSOL e do PP, que são dois partidos antagônicos, aparentemente, né, no discurso. Por que o senhor fez essa busca de partidos que parecem tão distintos um do outro? Não, ninguém pode afirmar, foi um equívoco do jornalista, ninguém pode afirmar que eu falei com um membro do PP. Nunca falei com um membro do PP. Nunca. O jornalista diz assim, o PP já lhe procurou? Eu digo, não, a mim não procurou, mas vão lhe procurar. Tudo bem, vou receber delicadamente, cortesmente, mas o PP é o antagônico ao PDT em Bagé, é muito peculiar, né? De um lado tem Vargas, do outro tem Guanaco, com essas angústias. O Guanaco é a Arena, o PDS, o PP, enfim, pá. E do outro lado tem o Luiz Alberto Vargas, que é o PDT. Muito bem, são os antagônicos. Não procurei o pessoal do PT, nunca tive nenhuma relação política, tenho social, mas política com nenhum membro do PP. Procurei só por isso, preocupado com a divisão das esquerdas. Porque quanto mais as esquerdas se dividirem, mais aumenta a chance do candidato da direita. Tratei este assunto com o Mário Pinheiro, o presidente, não tratei com o Chico. O Chico ainda não era candidato, tratei com o Mário. O Mário foi receptivo, mas tinha que levar a consulta ao grupo, diretório, não sei se é diretório ou comissão provisória, mas tinha que levar à direção. Muito bem, fiquei aguardando. O PR me procurou. O PR, que não é tão direita assim, mais, né? Teve com Lula, José de Alencar foi quem fundou, o Partido da República, não é tão direitão, é palatável. Aceitei o apoio do PR porque eu precisava de espaço na televisão. Eu precisava de tempo na televisão. Como o PR dobrou meu tempo na televisão, senão eu teria o mesmo tempo do Zoinho. Né? Eu só ia dizer aquilo que o pobre Zoinho diz. Eu sou Zoinho, vou ser prefeito, né? É muito pouco tempo fazer tudo que eu vou fazer na prefeitura, meu nome é Zoinho, vou te linkar. E eu teria que fazer a mesma coisa. Então eu aceitei o apoio do PR e agora lá também. É chapa pura. A chapa é trabalhista. Sapirã, Brito e Bia Lameiro. Chapa pura. Trabalhista. PDT. O PR veio com apoio. Sim. Aproveitando o gancho do PR, o PR ele esteve no governo anterior, aliás, no governo atual, ele não se retirou o governo, na Secretaria de Transporte e Circulação. Tem mais a do interior, viário do interior, né? Tem vários cargos em funções. Então, o PR, o seu representante, defendia o sistema coletivo de transporte público, né? E o senhor, então, busca uma outra alternativa, que seria mais sustentável, né? Que o senhor vem colocando. Qual seria, então, uma alternativa melhor para o transporte coletivo e para a mobilidade urbana? Tem uma série de perguntas, depois a gente continua, mas para começar, essa é a primeira pergunta. Eu quero dizer que nem o PR, nem o PDT vão ditar as cartas, né? Eu tenho um compromisso com ambos os partidos de governar com os partidos, tendo quadros dos partidos, e se não encontrar quadros qualificados dos partidos, vou buscar na sociedade, independente de filiação, independente de ideologia. Quero governar com a sociedade, através de conselhos populares, através de conselhos superiores, enfim, governar com a cidade. Porque um prefeito não é prefeito de partido, ele é prefeito da cidade. Acabou o episódio eleitoral, ele é prefeito de todos. Pois bem, eu tenho muitas preocupações e quando vice-prefeito tentei mexer no sistema de transporte. Tem várias coisas que tem que ser feitas. Primeiro, tem que se revisar esse contrato, essa licitação. Esse contrato tem vigência e que será renovado ou não o ano que vem. O ano que vem acaba o tempo do contrato, da licitação, da concessão,
E a prefeitura pode ou renovar ou abrir uma nova licitação. Pois bem, o que está acontecendo hoje? As duas empresas que assumiram o transporte coletivo em Bagé não cumprem 40% do que está contratado. Falta cumprir 40% do que está contratado. Eu não vou entrar em detalhes para não espichar muita conversa. Então, essas empresas serão chamadas. E nós estamos estudando, não temos uma definição. Provavelmente, muito provavelmente, a gente tem que abrir uma nova licitação. Porque está visto que se não cumprir nesses 10 anos, não cumprirão nos próximos 10. E aí vamos fazer um contrato mais rigoroso. E eu não entendo, não consigo entender por que o Dudu, por que a administração não cobra esses 40% que estão faltando no cumprimento do contrato. Não entendo. Entendo, mas faço que não entendo. Nós temos que tirar principalmente os ônibus do centro. Os ônibus têm que ter terminais, não custa um pouquinho o cidadão vir do bairro e andar 3, 4 quadras, não custa. Necessariamente o ônibus não precisa passar na frente da porta dele, da casa dele. Como necessariamente o ônibus não precisa passar na frente do mercado ou da loja que ele vai ir. Ele pode caminhar um pouquinho. Temos que tirar os ônibus aqui desse perímetro central. Temos que realocar os táxis. Então tudo ali tomando conta da Praça Silveira Martins e matando a Praça Silveira Martins. Temos que colocá-los em pontos diversificados, como em tudo que é capital, tudo que é cidade grande. Tem pontos com 6 táxis na esquina, 3 esquinas depois tem ponto com 2 táxis e por aí vai, espalhado. E não aquele aglomerado que mata a praça. Tem muita coisa para fazer no transporte coletivo. Tem que implantar o transporte seletivo, que está no contrato, que as empresas aqui não cumpriram. E tem que pedir, talvez seja um ponto que Bagé tenha que fazer um rodízio. Carros de placa tal rodam tal dia, carros de placa ímpar rodam segunda-feira, terça rodam as placas de número par. Por quê? Porque a cidade está assombrada, tomada, tem 60 mil automóveis. E hoje virou assim, cada família tem o seu carro, o carro do filho, o carro da sogra, o carro da vovó, é uma exclamação, tem carro demais. Temos que estimular a bicicleta, minha gente, as ciclovias. Bagé é desprovida, não foi planejado para isso. Temos que melhorar, temos que fazer as pessoas economizarem, fazer exercício e desafogar o trânsito. Tem N coisa para fazer em termos de mobilidade urbana, inclusive a pavimentação, que é um tópico especial, que tem que ser revista, que tem que ser alterado, tem que ser mexido. Sim. Pouco tempo teve na Câmara de Vereadores uma sessão a respeito do Plano Municipal de Mobilidade Urbana. E a responsável técnica pelo plano fez uma previsão de que em 2040 Bagé vai ter um carro para cada cidadão com mais de 18 anos. Hoje a maioria da população, segundo uma pesquisa que o Jornal Minuano apresentou há poucos dias, é de 20 a 24 anos. Então, em 2040, Bagé vai estar mais carro do que possibilidade de andar. Em nenhum momento se discute de que há necessidade de diminuir o número o número de carros e o uso, né, de automóveis e solicitar ou pedir que a população utilize bicicletas, ande a pé ou melhorar o transporte coletivo. Não, é sempre uma tentativa de adequar a cidade para os carros e não para a população. Né? Quer dizer, o senhor tem algum projeto a longo prazo que o senhor vai ter que lidar com esse problema, né? Que ninguém quer lidar com ele e começar agora, né? Porque assim, quando quer deixar para 2040, quando não tiver mais solução. Então o senhor tem alguma ideia, como é que... O senhor já vai responder um pouco isso, né? Se quiser desdobrar um pouco mais. Vamos um pouco mais. O carro, quanto mais atrasada a cidade, mais carro tem. Sabe que em Basileia, na Suíça, está diminuindo, em Paris está diminuindo, em Portugal está diminuindo, nos Estados Unidos está diminuindo. Todo lugar numa cidade avançada, pelo mundo, está diminuindo. Está aumentando a bicicleta e o transporte coletivo. Carro é uma questão de status, né? O brasileirinho compra o carro porque ele tem uma máquina, ele tem um poder na mão, né? Ele ganha as minas, tem facilidade de locomoção, bota o som a todo volume, é bonito, bota aquele som ensurdecedor, faz do carro, que é um negócio para lhe dar conforto, faz uma máquina de
de exibição. Então, mas é uma prática. Fazer o quê? Não tem como dizer assim, não anda de carro. Tem que reeducar as pessoas. Uma das maneiras de diminuir o uso do carro, do automóvel, especialmente aquele automóvel que serve para uma pessoa só. O automóvel tem em média 5 lugares. Cada um anda num automóvel. Primeiro, educar as pessoas para a família usar um carro só. Por economia, né? E por várias outras razões, para não espichar com por outras razões. Usar um carro só. Agora, para você diminuir o fluxo de veículos, você tem que oferecer uma alternativa. Você não pode dizer, não anda mais de carro, vai andar a pé. Não pode. Então aí que vem a questão do transporte coletivo. Em cidades avançadas, que estão diminuindo o fluxo de veículos, o transporte coletivo é de primeiro mundo, é primoroso, é metrô, esses modernos, me ajuda o nome desse que inauguraram agora nas Olimpíadas, o BLT, o BLT, essas coisas assim, que o Jaime Lerner, trabalhista, inventou. Muito bem. Tem que inventar, tem que criar, tem que ser criativo. Pensar em alternativas para o transporte. Mas a primeira é essa, é fazer com que tenha um transporte coletivo de boa qualidade. Né? De boa qualidade. Porque você não pode condenar o cara por dizer, não anda esse ônibus, sujo, tem mau cheiro, a estrada é esburacada, o motorista é mal educado, é apertado, e eu vou dizer, é obrigado a entrar, não posso. Então tem que melhorar substancialmente o transporte coletivo. É a maneira que nós encontraremos a curto prazo de diminuir o uso do veículo automóvel. E para o futuro, é evidente que eu não poderei fazer. Na Bagé tem que pensar. Bagé tem que pensar. Bagé tem que pensar num reordenamento das vias urbanas e suburbanas. Por exemplo, nós precisamos ter uma outra Santa Tecla. Já está planejado, já está previsto. Uma outra entrada da Santa Tecla, passando lá pela Unipampa, saindo aqui no anel rodoviário. Isso já está previsto. E tem, Bagé é cortada pelo arroio Bagé, o que afoga muito o trânsito. Tem que se fazer muito mais pontes, que não alterem o rio, não estraguem o arroio, né, como tem na Europa, pontes belíssimas, altas, e melhorar todo o fluxo por onde passa o arroio Bagé. Aqui no sul tem gargalo e no norte tem gargalo. Isso aí tem que dar uma estudada. E no futuro nós teremos que ter um BRT, digamos, do aeroporto Comandante Kramer até São Domingos, pela Osório. É a única via que hoje eu enxergo que pode ter um transporte de trilhos. Porque metrô nem pensar, né? É caríssimo. É bilhões e bilhões e bilhões. Bagé não teria 50, jamais teria 50 bilhões para fazer um metrô. Talvez no futuro se consiga. Então tem que procurar essas soluções que são paliativas, não são definitivas. Só que nós estamos muito atrasados em termos de mobilidade urbana e pavimentação. A pavimentação é uma tragédia, então. Agora, uma usina de asfalto, talvez melhor. Nós, se assumirmos o governo, vamos dedicar, num primeiro momento, esta usina a serviço dos bairros, que estão em pior situação. No centro, que espera um pouquinho. Mas assim que tivermos resolvido os principais problemas dos bairros, ela voltará a fazer os asfaltos que todo mundo gosta. Asfalto de qualidade. Não esse asfalto eleitoreiro que tem ainda, que o Dudu fez. Eleitoreiro, asfalto moicano, uma camadinha assim para enganar bobo, para se reeleger. Asfalto de qualidade. Porque senão não adianta, não dura, não tem durabilidade. Você tem que fazer um asfalto que dure 10 anos. Asfalto que dura 2 anos, no início ele é barato, mas acaba se tornando muito mais caro. E resolver então esse problema de pavimentação, que é uma situação muito grave. Sem falar nas estradas do interior, que aí é outro capítulo tenebroso. Sim. Aproveitando então que o senhor tocou nesse tema, que Bagé não tem grandes recursos financeiros, o senhor é um dos poucos candidatos que está colocando que há uma certa dificuldade de trazer empresas e indústrias para Bagé, dado a limitação física, né? Não há um porto próximo e também não há um aeroporto, né? Que possibilite voos e facilite a locomoção também.
Qual então é a alternativa para o prefeito de Bagé, que vai pegar Bagé nessa situação, nesse cenário nacional e internacional? Como é que vai gerar receita, né, para melhorar a pavimentação, melhorar a educação, saúde? Vamos melhorar a receita por dois lados. O candidato, ou prefeito, ou político, seja o que for, um rei que disser que vai trazer empresas e empresários para Bagé, está mentindo. Está mentindo. Nós não temos parque de máquinas, nós não temos mão de obra especializada, porque a nossa gente nunca trabalhou com isso. Nós estamos a 200 km de Porto Alegre, 500 de Montevidéu, 200 do Porto, isolados. Esse é um problema de Bagé, nosso isolamento é um problema para o desenvolvimento, para trazer indústria e também para atrair turistas. Qualquer prefeito daria vantagem, qualquer prefeito daria isenção, daria terra, se a GM quisesse vir se instalar em Bagé. Mas você acham que a GM vai querer se instalar em Bagé? Pode dar o terreno, pode dar o que der. Vocês acham? Não vem pelo alto custo. Isso é uma coisa. O governador Colares, um dia aqui no Clube Comercial, na Ciba, perguntado por um empresário, perguntou assim: governador, quando é que o senhor vai trazer empresário para Bagé? E ele falou: o que, Betinho? Tu quer que eu importe japonês? Vocês é que tem que resolver aqui. Vocês é que tem que se tornar empresário. Meninos, vocês sabem que em Bagé tem 380 milhões na caderneta de poupança? 380 milhões parado, rendendo 6% ao ano. E esta gente, proprietária e dono desse dinheiro, não investe, não bota uma fábrica, uma fabriqueta, uma loja, não bota nada. Só contentando-se com aqueles míseros, nem chega a 6% ao ano, achando, né, que esse adorador de dinheiro, né? Eles amam dinheiro. Eles passam olhando a conta bancária, está engordando, o dinheiro está engordando. A gente tem que investir aqui. Vou dar um exemplo. Hospital universitário, fechado. O hospital universitário foi criado pelo Dr. Mário Araújo, um médico, sozinho, fez um hospital, com seu dinheiro, com seu recurso próprio. Se comprometeu, pegou financiamento e fez um hospital. Por que os médicos de Bagé não se juntam e não fazem uma cooperativa? Os médicos estão com o burro na sombra, estão com dinheiro, é a categoria que mais fatura. Por que não se juntam? 10, 20 médicos, fazem uma cooperativa, fazem uma associação, fazem um consórcio, uma parceria por canto, abrem no dia seguinte, porque vender saúde também é um grande negócio. A questão do desenvolvimento, a questão do empresariado. A nossa vocação, nós temos que seguir a nossa vocação. E a nossa vocação é agropastoril. Não quer dizer que a gente tem que ficar lá no campo, não se trata disso. A agroindústria pode muito bem se transformar em indústria. A carne que hoje nós largamos in natura, ela pode sair daqui processada, em forma de hambúrguer, em forma de bife, em forma de enlatado, em forma de conserva. N formas existe. Isso é proteína, é uma grande riqueza. Só que ela sai do Brasil, o soja, da mesma forma. Os commodities, o arroz em geral, sai tudo in natura, sem embalagem, sem nada. Nós temos que trabalhar em cima disso, em cima da nossa vocação. Olha, na França existe a região de Champagne. No mundo inteiro sempre tem uma região que é celeiro, em Portugal é o Porto, na França é Champagne, e aqui é a campanha. Champagne quer dizer campanha. É onde há produção primária. Então nós temos que trabalhar, criar indústrias. Aqui já teve 5 frigoríficos, agora tem 2 só. Um grande e um pequeno. Tinha 5 grandes e 10 pequenos, né? Encolheu. Aqui tinha a fábrica de vela, tinha a fábrica de sabão, tinha a fábrica de fumo, tinha a fábrica do diabacuá, tudo foi fechando, tudo foi fechando, e esses capitais foram para o ramo imobiliário ou foram para a caderneta de poupança. Então, a nossa gente, o nosso empresário, ele tem que se transformar em empreendedor. Aqui tem que se criar uma cultura do empreendedorismo. Eu estou dando exemplo toda hora. O Lindonor Peruso montou uma grande rede de supermercado, varejo, supermercado. Eu, 3º ou 4º lá no ranking da AGA, essa associação de supermercado. Muito bem. Estava contente? Não. Foi para a vitinicultura. Fez uma vinícola. Pegou 10 milhões emprestado, já pagou, agora vai vender, vai fazer outro negócio. Este é um empreendedor.
Não pode se conformar com aquilo. Se o nosso fazendeiro fosse empreendedor, se o nosso plantador de arroz fosse empreendedor, o quadro era bem melhor. Então, indústria sim, mas sem chaminé, sem carvão, sem chaminé. Infelizmente, que fique aí o carvão onde está, que fique aí. O Ibama fechou ontem a usina, né? Fechou ontem, e tinha que fechar para sempre. O carvão é o mal necessário, mas tem que procurar outros caminhos. E nós temos que trabalhar a indústria segundo a nossa vocação. Uma das propostas do senhor é realizar a escola de tempo integral, né? Nos últimos 16 anos, uma série de projetos, desde o governo federal, estadual e municipal, tentam resolver o problema da escola, resolver o problema dos alunos, a qualificação dos professores, formação continuada, mas parece que nada ajeita esse cenário catastrófico que é o da nossa educação, né? O senhor então fala da educação integral, mas um ponto que nunca parece ser tocado é o seguinte: a melhoria do salário dos professores real, melhoria real, né? Quer dizer, se fala em formação continuada, uma série de procedimentos e até aparatos tecnológicos, às vezes sempre despropositados, né? São colocados como solução, mas nada parece estar surtindo efeito. O que além da educação integral, manhã ou tarde, que o senhor anda pensando para implementar no município na educação? Depois eu apagar esse meu tempo, pode seguir. Olha aqui, vocês são jovens, não têm tempo de vida suficiente para lembrar, né? Mas o nosso último governo trabalhista, o governo do Dr. Vargas e eu, quando eu fui vice-prefeito junto com Vargas prefeito, nós elevamos o piso salarial do magistério para 1,7 piso municipal de salário. Só que o piso municipal de salário, que hoje é 400, naquele tempo equivalia ao salário mínimo. O piso municipal de salário, que é a referência para pagamentos funcionários da prefeitura, professores inclusive, né, é R$400, quando devia ser. Você não pode dizer que é igual, a lei proíbe que é igual ao salário mínimo, mas tem que ser aproximado, para até ser maior. Vamos dizer, o salário mínimo é 800, tem que ser 799. Bom, tem que andar ali. Nós, naquele tempo, de 92 a 96, mantivemos aquele piso em R$800 e demos 1,7 para 20 horas iniciais. Foi a melhor remuneração que o magistério teve na história de Bagé. 1,7. Era quase 2 pisos para início de carreira, 20 horas. Bom, de lá o piso, além de cair, retiraram o 1,7. Sabe por quê? Porque nessa história da educação, só nós falamos a verdade. Só nós é que acreditamos cegamente na questão da educação. Só nós entendemos que a educação é a redenção da humanidade. Só a educação. A educação prepara para a cultura. E a educação é um segmento da cultura. É uma parte da cultura. Como a medicina é uma parte da cultura, como a ciência é uma parte da cultura. Nós acreditamos sim na educação. Os outros fingem que acreditam. Aliás, passaram a ter esse discurso há pouco tempo. Porque antes era só o velho Brizola que falava isso para eles. Só o velho defendia a educação. Ultimamente o nosso candidato Cristóvão Buarque falou muito, só que não arrumou nenhum voto. Teve 5% do voto, uma vergonha. Porque só falava em educação e na verdade a maioria das pessoas não quer saber de educação. Nós temos respeito pelo servidor. Está escrito lá no nosso programa. Está escrito no nosso programa. Em primeiro lugar a criança, em segundo a mulher e em terceiro o trabalhador. Quando falamos em educação, falamos em criança e falamos em trabalhador. Então, para nós é prioridade. Agora, como é que vai se fazer isso? Aos poucos. Não vão, eu não sou de mentir, eu sou de prometer. Prometer é fácil, faz uma frase e está feito, né? Vou botar 50 quilômetros de asfalto, pum. Vou fazer 28 postos de saúde. Uma frase, Pedro, uma frase. Não é uma promessa, é uma frase solta. Não é uma proposta, é uma frase. E eu não vou fazer esse tipo de coisa. Eu não vou dizer assim, ó, vou implantar o ensino integral em todas as escolas. Porque não há dinheiro, não há recurso. Agora, no mínimo uma. E depois duas. E depois três. E quantas nós pudermos.
Só que a nossa escola em tempo integral também é avançada, é a escola de tempo integral sustentável. De modo que, além, no turno inverso, quando se fala em tempo integral, tem o turno normal e o turno inverso. Que no turno inverso, quando as crianças aprendem dança, aprendem teatro, jogam futebol, nós também vamos ensinar sustentabilidade. As crianças vão trabalhar nas hortas, essas escolas terão painel voltaicos, né, captação de energia, terá reservação de água, e essas crianças serão educadas na prática, vendo como é bom aproveitar a energia solar, como é bom reaproveitar a água, como é bom ter uma horta, como é bom fazer uma padaria, como é bom aprender a serrar, como é bom aprender a bater prego e outras coisinhas rudimentares que não custa nada ensinar para que as pessoas se exercitem para sustentabilidade, para autossuficiência, para que a criança hoje, amanhã, não precise chamar um eletricista para trocar uma lâmpada, não precise chamar um bombeiro hidráulico para consertar uma torneira. O ser humano tem que ter um pouco de conhecimento de cada coisa, senão ele não é autossuficiente, ele é dependente. Então a escola de sustentabilidade é ensinar também a criança a ser independente nas coisas práticas. Sim. Sapira tem um problema de educação que aí não compete aparentemente ao prefeito, né? Que é o seguinte: entra muito aluno e esse pessoal vai ficando pelo caminho e praticamente não se forma no ensino médio, que é a competência do Estado, né? Existe uma forma de diálogo entre o município e o Estado para tentar manter esses alunos e saber o que está gerando toda essa problemática? Porque Bagé tem um alto índice de evasão. De Desistência e evasão. Evasão é quando a pessoa sai no meio do ano, o menino sai no meio do ano, né? E desistência é quando de um ano para o outro ele não retorna. Porque a escola não é atrativa. O ensino não é de qualidade, porque o professor não é bem preparado. O banheiro é sujo, a cantina não funciona, não tem ar refrigerado, não tem ventilação, não tem cadeira confortável, não tem nada, é desconfortável, é incômodo. A pedagogia é chata, o professor vai lá que fala mecanicamente, tem que reciclar, tem que requalificar os professores, tem que modernizar. Então tem que fazer com que a criança se aproprie da escola, que ela goste da escola, que seja uma extensão da sua casa. Por isso, ela ficando muito tempo lá dentro é bom. Agora, ela para ficar esse tempo lá dentro, ela tem que varrer. Tem. Ela vai ter que lavar sua canequinha depois do lanche. Ela tem que ajudar a tia do lanche a tirar a mesa, a lavar as bandejas, empilhar as bandejas. Aí ela vai se apropriando, vai gostando. Ela tem sim que limpar o banheiro. Aí tem gente, mas não vou botar meu filho no colégio para limpar patente. O Japão faz assim, a Coreia faz assim. As crianças é que limpam o banheiro, porque aí elas têm ideia o quanto custa limpar o banheiro, como é chato limpar o banheiro. E aí, sabe o que acontece? Elas cuidam, para não ter que limpar de novo. Agora, se tem quem limpa, suja, esculhamba, vira zorra. Então, é isso, tem que fazer com que a criança se aproprie da escola. E outra coisa, trazer a família para dentro da escola. Trazer à noite, sábado, domingo, a escola funcionando sempre. Um equipamento público é uma coisa valiosa. Ele não pode ficar 48 horas fechado, gastando luz, né, porque ficam acesas as lâmpadas, gastando com onda, fechado. Tem que abrir para o aniversário, para o casamento, para a festa de confraternização, para a reunião, associação de moradores de bairro. Por que não instalar um ambulatório em cada escola, um ambulatório de saúde? Um atendente, um enfermeiro e um médico que fiquem 4 horas lá. Um mini posto de saúde, se já tem estrutura ali. Então tem soluções criativas que podem fazer com que a comunidade se aproprie da escola. E aí a mãe se apropriando, o pai se apropriando, o filho também se apropria. Ou melhor, o filho primeiro se apropria e depois ele puxa o pai e a mãe e os irmãozinhos. E aí ele começa a diminuir a evasão, diminui a repetência e diminui a desistência. Bom, vou para outro assunto, que é o senhor mais tempo, né, se dedicou na sua militância e na política, que é a cultura, né? A cultura em Bagé também tem um problema físico também.
Então eu vou ir apontando alguns e aos poucos. Primeiro, bom, basicamente a Secretaria de Cultura cuida da biblioteca, o IMBA, que é o maior, né, que tem mais, vamos dizer, mais despesa, provavelmente, e o maior número de pessoas circulando, tem professores e alunos, né? E a Casa de Cultura Pedro Vanha. Basicamente, depois outros... Tem mais, mas esses são os principais, né? Que estão no centro. Então, a biblioteca precisa ser revitalizada. Nós começamos falando de livros, né? Mas, por exemplo, tem Joyce na biblioteca, será? Eu acho que não tem Joyce. Quer dizer, os autores mais novos, contemporâneos, né? Não precisa ser os que saíram hoje, mas os de 10 anos atrás, os de 15 anos atrás. Sim. Garanto que não tem nem João Paulo Ribeiro. Não tem. Falecido, né? Sim. Também a biblioteca... Não, Injustiça, tem sim, eu vi João Paulo lá, vi um exemplar do Ulisses Joyce, agora me lembrei. Então, a Injustiça foi minha também. Bom, mas de qualquer forma, a biblioteca pública, ela abre às 8 e fecha às 2 da tarde. Um aluno que estuda pela manhã não consegue frequentar a biblioteca pública. Um trabalhador também não consegue, mesmo que ela fique a meio-dia aberta, esse trabalhador não vai ter que almoçar e logo voltar para o trabalho, né? Fora isso, além do espaço e do acervo que precisa ser revitalizado, essa biblioteca, assim como as escolas, também poderia ter atividades, palestras sobre poesia, sobre teatro. Isso nada acontece. Nos últimos 10 anos que eu tenho visto alguém, não acontece nada. O que fazer com a biblioteca pública? Porque o acervo custa caro. Um acervo de qualidade, comprar, custa caro. A gente sabe que o livro tem um alto preço no Brasil. Né? Sim. Então, tem solução para a biblioteca pública? Ou a gente vai ter que ficar manco de biblioteca ainda por mais 40 anos? Né? Bom, primeiro eu vou dizer uma coisa a vocês não têm obrigação, já vi disso, vocês não têm obrigação de saber de coisas que aconteceram há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, há 30 anos atrás. No nosso tempo não era assim. Os equipamentos públicos funcionavam nos fins de semana. Eu não admito uma biblioteca fechada no fim de semana. A Casa de Cultura fechada no fim de semana. Não pode fechar. Pois é, justamente no fim de semana, quando o cara tem tempo para entretenimento, para o lazer. O que adianta abrir a Casa de Cultura de manhã quando não entra ninguém? De tarde quando não entra ninguém. E fechar de noite, quando está todo mundo disponível para ir. Então tem que adequar os horários. Esses equipamentos culturais, eles têm que funcionar à noite e nos sábados, nos domingos, e feriados. Tem que funcionar. Conosco funcionava. E não fica mais caro. É só estabelecer um sistema de rodízio e compensação. 3 funcionários trabalham num turno, 3 no outro, 3 no outro. O funcionário que trabalha sábado ganha 2 dias, segunda e terça. Eles pensam, o que trabalha domingo ganha terça e quarta. Faz um rodízio e faz por compensação, não precisa nem pagar o resto, não aumenta a custo, é mentira. E nós temos, aí eu vou te chamar a atenção para o seguinte, nós não temos o ideal em termos de equipamentos. Mas nós temos muito bons equipamentos que outras cidades não têm. Vamos contar aqui nos dedinhos da mão. Nós temos a Biblioteca Pública Infantil. Vamos descendo a 7. Nós temos a Biblioteca Pública do Centro Cultural Tarcísio Taborda. E ali também está o Arquivo Público. São 3. Depois descendo nós temos o IMBA. São 4. Temos a Casa de Cultura. São 5. Temos o CDE Odessa Macedo, que é para criança. Aqui na matriz são 6. E temos o Centro Histórico de Santa Teresa, que são 7. São 7 equipamentos culturais. Ninguém tem um centro histórico como Santa Teresa. Ninguém tem ninguém que eu digo são as cidades do nosso porte, do Porto de Bagé. Nenhuma cidade do Porto de Bagé tem um instituto municipal. Montenegro tem um conservatório de música particular. Pelotas tem uma grande biblioteca particular, mantida pelos amigos, não é pela prefeitura. Não tem prefeitura no interior, tirando Porto Alegre, no interior, então nem Caxias, nem Pelotas, nem outra cidade, Santa Maria, que tenha 7 equipamentos sob a responsabilidade do poder público, da prefeitura. Só Bagé que tem esse complexo. Só nos falta o quê? O teatro municipal. Porque o teatro não é só para espetáculo de teatro. É para espetáculo de teatro, para espetáculo de dança, para projeção de cinema, para espetáculo de canto, de música, para conferência, para palestra, para formatura, para o ato cívico, seja o que for. O teatro, às vezes a palavra teatro, é um centro de convívio, é uma casa viva.
nos falta. O teu amigo aqui começou como vice-prefeito. Então lá está emparedado a parte dos fundos do Centro Cultural da Cidade da Borda, que foi nós que construímos, os trabalhistas, foi nosso governo. A parte do fundo está emparedada. Lá tem as 4 paredes levantadas, o estaqueamento, estacas de ferro, de aço, está todo pronto o estaqueamento para suportar as vigas, né, que o vão é muito grande, só que a obra parou desde que nós saímos. E aí emparedaram o teatro. Um dia os meninos do teatro disseram assim, vamos fazer uma ocupação? Vamos fazer uma ocupação. Eu vou com vocês, eu vou. Eu, secretário de Cultura, vou. Prefeito que me mande as falas. Vamos pegar uma picareta, vamos derrubar a parede, vamos botar uma barraquinha lá dentro, vamos ficar brincando de teatro, vamos capinar, varrer ali para chamar a atenção. Era o Tom que ia fazer a liderança, mas aí o Tom viajou para Santa Maria, o Tom Pérez, e não se fez essa ocupação. Mas está lá, nos falta o Teatro Municipal. Biblioteca, claro. A biblioteca está mal colocada ali. Nós, quando criamos o Centro Cultural Tarcísio da Borda, não era para socar a biblioteca lá. Lá ia ser a Pinacoteca, que quando nós saímos nós deixamos 80 quadros doados, recebidos em doação ou comprados, adquiridos. Sumiu tudo nesse tempo. E ela para cá sumiu tudo. Não vou dizer que roubaram, mas em cada canto da prefeitura tem um quadro, uma gravura que era da Pinacoteca Municipal. Era para colocar a Pinacoteca Municipal naquela parte de baixo vidraçada e fazer as oficinas de desenho, oficina de cerâmica, oficina de fotografia, oficina de cine e vídeo, na parte superior. O que eles fizeram? Meteram a biblioteca lá. No nosso conceito, a biblioteca tem que estar ali onde é a Casa de Cultura. Muito mais acessível. Ali, nosso governo também comprou aquilo ali para isso, para fazer a biblioteca. Aí tu vai dizer, mas vai acabar com a Casa de Cultura? Não! A Casa de Cultura vai lá para o Palacete Osório, onde é a sede da secretaria. O secretário não precisa daquele palacete para administrar. Não precisa. Aluga aí, se não tem, aluga aqui, ó, tem um monte de sala. Pega uma sala do tamanho dessa garagem, ali é o gabinete do secretário. E abre aquele negócio lá em cima, que eu tentei fazer, mas dei com os burros na água, pela má vontade do prefeito. Abre aquele bosque, como eu abri, bota internet, como eu botei, faz funcionar o bosque, bota uma lancheria lá dentro, um quiosque, né, para ter sorvete, Coca-Cola, refrigerante, quem sabe um choppzinho à noite, né? Dinamiza aquilo lá e faz daquilo lá a Casa de Cultura. E aqui faz a biblioteca. Aí vamos chegar no acervo. O tempo que eu estive, a última vez, eu já fui secretário de Cultura 3 vezes. A última vez que eu fui, agora no governo do Du, eu não consegui um tostão para comprar livro. Os livros que eu adquiri, que eu recebi para a biblioteca, foi através do Instituto Estadual do Livro. Instituto Estadual do Livro, que mandava em média 100 exemplares por ano, novos. 100 exemplares, não, quase 5 exemplares de um título qualquer, mandava 300, 400 mil por ano, de vários autores. E era o Instituto. E vem alguma coisa também da Biblioteca Nacional. Não vem mais por falta de interesse e mobilização do prefeito, senão pode ter um programa de atendimento. E a prefeitura tem que botar um dinheirinho mensal para adquirir, comprar livro. E as editoras mandam, a amostra grátis, mandam um, mandam dois, mas tem que melhorar muito o acervo. E dinamizar, né? A biblioteca está um pouquinho atrasada, Informatizar. No arquivo público, eu não consegui, por exemplo, escanear a documentação. Na época custaria 23 mil reais, escanear todos os documentos. Um scanner especial, né? E esse equipamento custava 23 mil reais, mas tentamos, o Claudinho, o diretor Claudio Bezek, eu tentamos conseguir com o prefeito, mas não arrumamos 23 para comprar esse scanner. E isso é um problema, né? Porque o papel vai se deteriorando, e sendo assim não pode ser manuseado, né? Porque estraga, embolora, pega a luz, tem que estar escaneado para o cara fazer a consulta digital. Porque senão o cara começa lá, pega um documento antigo, lambe o dedo aquilo ali, né? No jornal velho, e sai com esse pedacinho de jornal na mão. Tem que ser modernizado e tem que melhorar você.
Porque o que parece, né, é que a cultura, bom, primeiro que ela não é valorizada, isso aí nem aparece, com certeza, né? Mas também não precisa de uma enormidade de dinheiro, né? Porque precisa às vezes só que liberem os espaços para que a pessoa seja criativa e faça. Mas a gente não tem nem os espaços para conseguir alocar, né, atividades, né? Então esse é um problema fundamental que eu acho na cidade. Fora que às vezes não é claro como tu consegue ter acesso, depende de conhecer pessoas, né? Então para quem não está habituado com o meio, isso também é um problema, né? Ainda mais agora que a universidade recebe muita gente de fora também, sem falar nos jovens, né? Que eles não conhecem como é que funciona. Então esse é um ponto. Agora, eu acho que o maior problema da cultura deve ser, o senhor como ex-secretário pode dizer se é ou não, é o INBA, né? Porque há pouco tempo a diretora do INBA deu uma entrevista também para um jornal aqui local, e disse que o INBA precisa de uma nova sede, porque aquela sede é alugada e está muito pequena. Está muito pequena já para os alunos que o INBA tem. E o INBA precisaria também aula de desenho, né? De pintura, dança. Já teve. Dança tem, né? Não, já teve. Sim. Artes plásticas já Quando teve. ele foi teve agora uma graduação, né? Uma graduação universitária hoje, né? Então ela coloca esse ponto, né? Que já é um problema grave, né? Encontrar uma área grande que sirva para o INBA, né? O outro é valorizar também os professores, que são alguns, né? Os quantos, né? Professores. Isso esse sim é um problema que precisa de uma quantia já considerável, né? Sim. De dinheiro. Mas tem dinheiro, não aqui. Sim, pois é, como resolver isso? Por aqui ou vai por outros meios, através da federação que tem projetos para resolver isso? Sim. Como é que o senhor, que trabalha nessa área, vamos falar... Tentaria pelo menos, né? Não estou pedindo para prometer, estou pedindo para tentar pelo menos. Não, vamos falar com um exemplo. Como tu disseste, o INBA tinha reconhecimento do Ministério da Educação, a titulação e graduação, né? Essa área dali, nível superior, professor em dança, professor em nada, muito bem. O Casa Zambuja entregou essa condição para o Unicamp, essa autorização para criar a Faculdade de Belas Artes, para possibilitar essa licença, daria para criar a Faculdade de Belas Artes. Criaram a Faculdade de Belas Artes. Só que de um tempo para cá, 10 anos atrás, extinguiram a Faculdade de Belas Artes. E essa concessão, esse direito ficou com eles lá. Não foi devolvido ao INBA. Mas o INBA, sim, tinha que retomar aquela caminhada. O INBA tem sido muito espezinhado. Nosso governo foi o primeiro que fez a primeira reforma no INBA. E, quando eu fui secretário adjunto do governo Mainardi, eu fiz um grande esforço para comprar aquela casa ao lado, para fazer um anexo para o INBA, que agora, para estar desocupada, tinha uma farmácia, onde era a antiga Casa Ipiranga. Pegar ao lado do INBA, tem uma casa maravilhosa, estava alugado, está alugado, não sei, e quase compramos, Aí o Mainardi achou caro, resolveu barganhar com o proprietário. No fim, os proprietários venderam a prestação. 13 mil reais por mês, para a prefeitura seria uma barbada, em 10 prestações. Mas o alemão se amarrou e veio o outro foi na frente, fechou o negócio e perdemos aquela casa. Agora o INBA precisa de um anexo. Porque é rara uma instituição como o INBA, no interior, que atenda cerca de 1.000 alunos. E a demanda é para 2.000. A demanda é para 2.000 alunos querendo estudar música, querendo estudar dança. Então, evidentemente, o INBA tem que ter um anexo, o INBA tem que crescer. Bom, o dinheiro, como é que você vai? Não, o município não tem, o cofre público não tem. Tem! Olha, nós compramos a Casa de Cultura com recurso próprio. Nós retomamos o Palacete Pedro Osório, que estava nas mãos do Estado há 40 anos, aí não gastamos nada, né? O Palacete Osório, reformamos o INBA, a primeira reforma do INBA, e construímos o Centro Cultural Cacique da Borda com recurso próprio. Não teve verba federal, nós governávamos isolado. Né? Era o Sarney, era não sei quem, era o Collor, o presidente, tá? Dando a bola para Bagé. Bom, mas hoje a coisa mudou. Tem muito dinheiro no Brasil. Cada ministério, cada estatal
Cada estatal, Banco do Brasil, Petrobras, tem um setor cultural, projetos para a cultura. E vou dar um exemplo rapidinho aqui. Está aqui o complexo do Dom Diogo de Souza, o Centro Cultural do Museu Dom Diogo de Souza. Toda aquela construção nova dali, o teatro no fundo, toda aquela área do fundo ali. Sabe quem é que pagou aquilo? A Petrobras. O ministro Gilberto Gil, por ação do prefeito Mainardi. Foi lá em Brasília e pegou os 2 milhões na época, hoje precisaria 4, para fazer o que ele está. Está ali, Mainardi Francisco. Quando eu tive secretário agora no governo Dudu, tinha o carnaval daqui. Né? O carnaval dos 200 anos, tinha que ser bonito, né? A prefeitura tinha 100 mil. O deputado Afonso Rand destinou uma emenda de 110 mil, tinha 210. 210 era insuficiente. O que eu fiz? Corri na dona Zuleika Torrealba e pedi um patrocínio. E ela, por fora, pagou direto para a empresa 100 mil reais na estrutura física. Arquibancadas, som, luz, tudo de primeiro mundo, como nunca tinha sido feito. Né? Carnaval 200 anos aqui. Patrocínio. Mas o secretário tem que se virar. O secretário tem que tirar a bunda da cadeira e ir lá na estância do Zuleika, conversar, rasgar o ouvido, blá, 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 e conseguir. Tempo e o vento. 7 cidades disputavam o tempo e o vento. Quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais, quem dá mais? Os caras da Globo, né? Aí nós damos isso, damos aquilo. Eu saí com o Monjardim, eu sou do ramo. Né? Eu vou te mostrar coisas que as pessoas não sabem colocar para ti. Aqui nós temos tudo para fazer o tempo e o vento. Primeiro, nós temos a paisagem, nós temos o pampa e nós temos a montanha. Se tu conhecer o Rincão do Inferno, tu vai ver. Né? Se quiser água, tem o Valente, rios e tal. Rio Negro, logo ali. Nós temos o tipo humano. Aqui tem branco, tem negro, tem alemão, tem índio, tem gente miscigenada, tem todos os tipos humanos. Nós temos a disponibilidade do povo. Né? Tu diz assim, precisa de 500 cavaleiros, os caras vêm com um cavalo encilhado, não te cobram nada. Vá alugar com uma locação no Rio São Paulo, 500 cavalos, tu vai ver quanto custa. Né? Tu tens todo esse complexo aqui do Parque do Gaúcho para fazer o teu set aqui dentro. Nós fechamos, não entra ninguém. Tu tens Santa Teresa aqui do lado, como o local para guardar figurino, produção, um super, né? Depósito e escritório. Tu tens todas as máquinas da prefeitura que precisar, todos os caminhões da prefeitura que precisar. Maravilha, Sabina. Tudo isso conta a favor. Só que vocês não têm dinheiro. E a Globo exige uma cota. Eu trago para cá, mas aí a prefeitura tem que... Mas a prefeitura não tem, mas não quero mais isso, eu não posso trazer para cá. O que o louco fez aqui? Pediu uma audiência para a dona Zuleika. Felizmente a dona Zuleika ainda morava em Magé, estava bem. E fomos, a Magda Flores, o Dudu e eu, conversar com a dona Zuleika. Nos deu 500 mil reais. Para nós não, deu para a Globo. Para trazer o tempo e o vento para cá. Porque esse secretário tirou a bunda da cadeira, fez o prefeito tirar a bunda da cadeira, fomos lá, levamos uma cachaçinha para a dona Zuleika, levamos umas florzinhas, tá? Conversamos. Ela ama Magé, estava bem de vida, tá? Botou dinheiro. Então, tem que se virar. Nós começamos aqui um processo de oficina de cinema. Fizemos 12 oficinas e não tinha mais dinheiro. O que esse secretário fez? Correu para Brasília, foi lá, levou um projeto, voltou com 100 mil. Fizemos 25 oficinas de cinema. Tá? Qual foi o custo desse secretário? R$ 1.500. E o hotel, passagem de avião e de volta, e voltou com 100 mil. Então tem que ir buscar. Agora tem que ter projeto. Tem que ter uma ideia original, inteligente, uma coisa que tenha razoabilidade. Não pode meter loucura, né? Que tenha honestidade, que o cara olha assim os orçamentos e fala, não, isso aqui é correto. E o projeto é razoável. Não é viagem a Marte. Né? Então, pode ter certeza que dinheiro tem em Brasília de balde. E o prefeito tem que ser como era o Juscelino Kubitschek, prefeito passarinho, tem que estar voando. Bagé Brasília, Bagé Porto Alegre, Bagé Porto Alegre, Brasília, Porto Alegre,
Rio de Janeiro, onde está o BNDES, onde está a Petrobras, onde está a Funarte, enfim, vários órgãos. E também junto à iniciativa privada em São Paulo, onde está a Marfrig, enfim, um monte de empresa que pode patrocinar. Mas tem que ser solicitado, Sim. tem que ser demandado. Se não for demandado, ninguém vai se lembrar de nós. Ministério nenhum vai se lembrar de nós, senão eu não vou bater lá com um projeto na mão. Sim. A gente tem hoje pelo menos 2 festivais, né, grandes, né, que é o Festival de Cinema e o Festival de Música. Né? A impressão que o último FIMP deixa pra gente é que às vezes parece que tem mais apoio, tem menos apoio. Quer dizer, então os organizadores, que às vezes não são da própria prefeitura, né, eles ficam flutuando às vezes, né, porque a cada estabilidade se perde um apoio. Então, há como construir uma forma para ter pelo menos uma base para que a cada momento tu não fique sujeito a muda alguém, ou muda o secretário, ou muda o prefeito, muda todo mundo, e aí a pessoa, e ainda tem, como uma cidade pequena, às vezes tem uma certa animosidade pessoal, isso tudo vai prejudicando. Não estou dizendo que aconteceu, né? Estou dizendo que mas acontece. A gente sabe que pode acontece. Acontecer. A gente que organiza minimamente alguma micro eventos já acontece isso, imagina eventos que já são um pouco maiores, né? Então, o senhor uma vez organizou um setor da Secretaria de Cultura para dar receptividade a quem quisesse fazer filmes, imagina. Né? Uma film commission. O que aconteceu com isso e como ampliar isso para os outros festivais ou para quem mais quiser organizar atividades culturais na cidade? Quando eu saí, eles passaram a chave na porta e arquivaram a documentação. Acabaram com a film commission. Era um órgão de apoio para quem eram os produtores que quisessem filmar na gente. O FIMP e o Festival de Cinema são 2 festivais que a comunidade tem que se apropriar. Se a comunidade não se apropriar, o próximo prefeito, se não for eu, pode desmanchar. Este é o mal dos governos, não dar continuidade aos que o outro fez. Por ciúmes, por inveja, para que o outro não seja lembrado, por politicagem suja. Projetos são cortados para que o outro não seja esquecido e eu seja lembrado. Para evitar isso, só a comunidade. Não, aqui você não toca, nem o prefeito toca. Se você não quer fazer, nós vamos fazer. O FIMP encolheu, está menor, por falta de dinheiro. Não é que o maestro Jean Reis não tenha condições de trazer mais músicos, mais professores, mais mestres. Não, está tudo custa caro. Passagens aéreas para o mundo inteiro. Então encolhe pela falta de apoio, pela falta de dinheiro, pela crise da prefeitura. Aliás, todas as prefeituras brasileiras estão em crise. O Festival de Cinema, este ano, vai encolher. O Zeca vai fazer minimamente só para marcar a presença. Mas igual, tem muita passagem aérea para ser comprada, porque tem gente de Portugal, tem gente da Argentina, tem gente... E tem que hospedar, tem que transportar, tem que alimentar. Agora vai ser bem menor. Bem menor. Também pela mesma circunstância, falta de capital. Agora, falta de dinheiro, falta de recursos. Por quê? Por que não tem dinheiro para o FIMP? Por que não tem dinheiro para o Festival Internacional Sistema da Fronteira? Porque o prefeito não vai lá pedir. O prefeito não vai lá pedir. Se o prefeito fosse, com o projeto está pronto, consagrado, 5ª edição, 7ª edição, 8ª edição, a próxima vai ser o quê? 8ª, né, Baixinha? Festival de Cinema, 8ª edição, 8 anos, está consagrado. Leva lá o projeto. Quando dos 200 anos eu escrevi um artigo no jornal, eu não era ainda secretário, e eu recomendava ao prefeito, Luiz Eduardo Colombo, do Colombo, que fosse para Brasília e ficasse 15 dias em Brasília, com pilhas e pilhas de projeto, como é que chama laptop? Como é que diz isso aí? Notebook, né, e as mídias digitais na mão, e fosse de ministério em ministério buscar os recursos para os festejos dos 200 anos. Porque se ele não voltasse com 6 milhões de reais em projeto de Brasília, nós não ia ter um grande bicentenário. E não tivemos. Tivemos muito aquém do que Bagé merecia. Porque o prefeito não se moveu para arrumar dinheiro. Se o prefeito se mover com antecedência para arrumar dinheiro,
ele arruma não só no governo federal, como nas empresas, nas iniciativas privadas. Porque não tem esse monte de banco aqui em Bagé explorando o povo anos e anos e anos, trabalhando com o nosso dinheiro. O que que deram? O que que deram para nós? O Banrisul, uma vez eu arranquei 50 mil para o Festival de Cinema. Só que consegui arrancar do Banrisul. Banco do Brasil, Itaú, não sei o quê, Bradesco, tudo aí, usando, trabalhando com o nosso dinheiro, ganhando em cima da nossa gente, nunca patrocinaram nada. Essa Marfrig aí, né, vendendo carne como água, como arroz, trabalhando com toda a pecuária, nunca deu patrocínio para Bagé. Mas por quê? Porque não vão procurar, não vão pedir, tem que pedir. Patrocínio não você pede, patrocínio você vende. Eu tenho aqui um festival para te vender. Tu queres patrocinar? Te custa tanto. Não você pede patrocínio, você vende patrocínio. O empresário, o governo compra o patrocínio do realizador. Então tem que ter um prefeito que saiba vender patrocínio. Senão, não tem. Vai ficar um comer para não morrer. E a comunidade tem que pressionar, vocês jovens têm que falar, vocês têm que dizer, não pode terminar o FIP, não pode terminar o Dança Bagé, não pode terminar o Festival de Cinema. E se terminar, façam greve, se deite na frente da prefeitura, se acorrentem, porque eles têm medo de manifestação popular. Se for eu, o prefeito, fique tranquilo, eu vou estar junto com você. Mas nada pode ser garantido. De repente dá um zoinho, eu não sei se o zoinho gosta de cinema. Para terminar esse ponto, depois a gente já encaminha. Não! Uma questão que foi está em discussão essa semana, e que o senhor até reagiu, é em relação a Santa Teresa. Então eu gostaria que o senhor explicasse o que é Santa Teresa, para que ficasse claro, pelo menos, né? Porque tem houve uma série de acusações, né? Sim. Então, o que é Santa Teresa? Ela é do município ou ela é uma associação, aquele espaço é público? Porque me parece que ainda não está muito claro, né? Vamos aproveitar para isso. A gente vai usar esses espaços com todos os candidatos, né? Cada um que tiver um problema, a gente vai pedir para esclarecer. Eu ontem e hoje estou dando na televisão uma respostinha para o ataque vil que nós sofremos. Primeiro eu vou explicar o ataque, depois eu explico Santa Teresa. É que o candidato Divaldo está sendo investigado por seus colegas, com uma CPI, uma comissão parlamentar de inquérito foi instalada. Instalada? Não instala, mas estão lá pedindo uma comissão. Ele está sendo investigado pelo Ministério Público, tá? Investigado por vários crimes pelo Ministério Público. Então o homem está apavorado, está acossado. O que ele fez? Ele fez como um macaco. Pega uma arma e põe na mão do macaco. O que o macaco faz? Está dando tiro para todo lado. Aí o macaco, pá, 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 dá tiro no pé. E ele deu um tiro no pé. Quando atacou Santa Teresa. O que ele fez? Pegou seus vereadores, eles vão montar uma CPI para pegar o Sapiranga, para incomodar o Sapiranga, para fazer uma cortina de fumaça em cima da minha CPI. Inventou uma contra mim, outra com a Janice Colares e a outra não sei contra quem. Inventou lá uma CPI. E alguns cretinos lá, meados de vereadores, assinaram. Muito bem. O que pede essa CPI? Investigação sobre a malversação de recursos. Roubam. Vou falar bem claro, né? Estamos em Bagé, somos tudo irmão. Dizendo que eu e a Marilu teríamos roubado de Santa Teresa. Vejam o crime. Malversação de recursos. Como é que funciona Santa Teresa? O que é Santa Teresa e como é que funciona? Santa Teresa é um equipamento público, é da municipalidade. Nós, associação, recebemos uma ruína, um terreno abandonado. Nós, com dinheiro de patrocínio, com dinheiro da Copesul, investimos numa obra que naquela época teve um custo de 2 milhões. E erguemos o centro histórico, que não é da associação, é da municipalidade. Porque a Associação Santa Teresa passa, mas a municipalidade continua, os prefeitos trocam, mas o Bagé nunca vai sair do lugar. Então aquilo
é um patrimônio da municipalidade. Pois bem, o que fez a prefeitura? Como nós fizemos todo esse trabalho de restauro, recuperação, instalação do centro histórico, fez um convênio, nos entregou formalmente, nos entregou antes, né, para nós tomarmos conta. Tomamos conta, reformamos, e fez um convênio de custeio. A prefeitura manda mensalmente para Santa Teresa recursos para custeio. 15 mil reais, para quê? Para pagar a ronda, para pagar vigilante, para pagar pessoal de limpeza, para pagar, enfim, todo o serviço, todo o pessoal de serviço de escritório, todo o pessoal, que é pouco, são 8 ao todo. Esses 15 mil é para pagar a folha desses 8 e é também para trocar lâmpada, consertar telhado, é um prédio antigo, toda hora está pedindo recuperação, repintura da capela, um cano que rebenta, que escoa ali, a torneira que estoura. Então é para custeio da folha dos funcionários e para reparo, manutenção. É suficiente? Não, não é suficiente. 15 por mês não é suficiente para manter o complexo. Então o que você faz? Você bota a barra, como vocês viram, trabalhando no carnaval para fazer um dinheirinho. Você faz brick, você faz quermesse, você faz, né, vende pastel, vende Coca-Cola, faz rifa, faz sorteio, faz diaba 4, cobra uma taxinha por cada casamento que se realiza lá, para arrecadar mais, para cobrir aquele custo que é em torno de 22. A prefeitura manda 15 e nos falta 22. Muito bem. E aí vamos resistindo, vamos levando, mantendo Santa Teresa. Não tão bem como nós gostaríamos. Gostaríamos que ela já tivesse mais ampliada, mais evoluída. Pois não é que os diabos agora inventaram para fazer onde? Eles sabem que lá todo mundo é honesto, todo mundo é correto. Pois inventaram de querer mentir para a população que eu e que a Marilu metemos a mão no Caximir. Olha, se não tem Caximir lá, prestamos conta regularmente, mensalmente, tem contador, nós pagamos aí no contador. O contador faz a contabilidade, entrega para a contabilidade da prefeitura, a prefeitura examina, aprova, o prefeito recebe prestação de conta mensal. Não tem desvio de um tostão, ao contrário. Nós trabalhamos, nós pagamos para trabalhar lá. É a gasolina dos nossos carros, é o nosso tempo e também algum troquinho do bolso. Tem que tirar. Falta isso, falta uma lâmpada, falta papel higiênico. A coitada da Marilu, eu não vou dizer, eu não vou falar em valor, mas ela bota uma grana do bolso dela para manter aquilo, porque ela tem uma paixão, um amor por Santa Teresa. E aí vem esses desgraçados dizer que a Marilu, logo a Marilu, que Bagé inteiro conhece, malversou os recursos, desviou o recurso. Nós vamos para o inferno, diabos. Eu perco a cabeça dessa gente, eu perco pela indignidade, pela imoralidade, pela baixaria. Gente, eleição não é guerra do Vietnã. Não tem que tentar jogar na palma em cima das pessoas. Devagar, com a dor que o santo é de barro. Dia 2 termina o episódio eleitoral. Nós vamos nos encontrar na mesma cidade, no mesmo clube, no mesmo CTG, na mesma praça, no mesmo banco. É a mesma comunidade. Então parem com agressões e parem com calúnia. É a coisa mais triste. A vilania da calúnia. Não, então, para finalizar, queria deixar livre, se quisesse falar alguma coisa para as pessoas que vão assistir essa entrevista, a respeito do que tu tem a dizer, dia 2, ou para além do dia 2 ainda. Sim. Para a cidade em geral, né? Então, deixar livre para te dizer. Eu quero pedir às pessoas que participem desta eleição. Quero pedir às pessoas que não se omitam de votar. Olhem só o que diz o gênio Bertolt Brecht, dramaturgo alemão. Que continuemos a nos omitir da política é tudo que os malfeitores da vida pública mais querem. Os malfeitores da vida pública mais querem é que continuemos a nos omitir da política. Tudo que eles querem é que você se omita, que você não vote, que você se abstenha, que você anule. É tudo que eles querem, os malfeitores. Tudo que eles querem. Portanto, eleitor, não se omita. Votar é um dever cívico.
Votando ou não votando, alguém vai ser eleito. Então, ao menos participa. E se te desagrada alguém, diz um não. Se te agrada alguém, diz um sim, mas não deixa de participar. E me preocupa sobremaneira, porque o desencanto com a classe política é muito grande, a juventude. Chega a me doer, eu que fiz política estudantil, este país, não no meu caso, que sou um líderzinho meio pequenininho, mas esse país teve as suas grandes lideranças criadas no movimento estudantil. Todos, Fernando Henrique, Brizola, exceto Lula, todos, Franco Montoro, Luiz Guimarães, todos os líderes, o Getúlio Vargas, todos vieram do movimento estudantil, vieram da juventude, até que o golpe de 64 cortou essa prática. E a política estudantil foi praticamente eliminada. E o jovem perdeu o interesse pela política. E o jovem, com razão, e a maioria do povo com razão, está com raiva, está dizendo não a essa sujeira toda de Lava Jato, petroleoduto, mensalão, toda essa podridão na República. E façam com que as pessoas se desencanem. Mas não perca a esperança. Isso não é a boa política, isso é a má política. E se você se omitir, esta gente, tipo Cunha e etc e tal, vai continuar crescendo, florescendo e avançando. E você, jovem, participe. Não precisa ouvir os mais velhos, não precisa me ouvir. Nem vou te dar conselho, porque se conselho fosse bom, ninguém dava. Mas eu quero que tu te antenes, que tu te ligue. Olha, nós vivemos hoje no mundo da comunicação. Você está habituado a ver as entrevistas, as interpretações. Você tem o olho treinado, você sabe quem está mentindo e quem está falando a verdade. Presta atenção, olha bem. Você sabe aquele pastor evangélico que está mentindo, você sabe. Mas você conhece também o pregador honesto, que prega a boa religião. Você tem que aprender a conhecer o político verdadeiro, que prega a verdade, e o farsante. Em todos os setores tem isso aí. Todos os setores tem. Mas você veja, observe e pense. Pense e veja conteúdo. Conteúdo, como dizia o doutor Brizola, ele dizia de propósito, chamar a atenção. Conteúdo. Veja conteúdo. Conteúdo. E não promessas vãs. Porque promessas, ou as ditas propostas, é apenas uma frase. Apenas uma. Pavimentar 50 quilômetros de asfalto. Frase. Isso aí, quantas palavras tem? Pavimentar 50 quilômetros de asfalto. 5 palavras formam uma frase. E isso eles dizem que é promessa. Inaugurar não sei o quê. Agora inventaram aí, o candidato de Valdo inventou um troço que vai fazer a prefeitura para trabalhar 12 horas por dia. 3 turnos. Mas o quê? Ele vai admitir mais 500? Vai admitir mais 500? Ou ele vai arrancar o couro do trabalhador como quer fazer o Temer? Estendendo a jornada de 8 para 12 horas. É isso que vão fazer? Então, é mentira, gente. Vocês têm que aprender a diferenciar o que é mentira de verdade. Hoje estou com um jovem aqui. O velho está falando com o jovem. Com esse grupo aqui presente. E quero me dirigir a ti, jovem. E a ti, desencantado. Não perde as esperanças. Se tu perder as esperanças, esta corja avança. Sapira, obrigado pela entrevista e boa sorte. Todos nós. Boa sorte para todos nós. Então, te encerra mais uma entrevista do Coletivo Limite. Muito obrigado.